Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou responsável aqui pela parte de projetos na RSC e também sócio proprietário. Eu gostaria de convidá-los a conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e hoje vamos falar ainda especificamente sobre esse projeto aqui, uma GMC Sierra 3500, o qual a gente fez de ponta a ponta, muita engenharia aplicada, bastante projeto, muitos desafios, muita tecnologia, performance aplicado nesse carro. Então, gostaria de convidá-los aí para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Então, iniciando sobre a explicação aqui um pouco do projeto, né, vamos falar mais sobre a parte externa primeiro, onde a gente está remetendo a um estilo dos anos 90, mais precisamente ali no início da década de 90, entre 90 e 94, onde nos Estados Unidos era muito comum ter um visual semelhante a este, carro baixo, sem os para-choques, grade mais lisa, um visual mais limpo, até mesmo sem espelho retrovisor, sem trincos de porta. E aqui a gente tentou trazer um pouquinho daquela época com as tecnologias que a gente tem hoje, com alguns recursos diferentes e com isso poder atender e principalmente o mais importante de tudo, realizar um sonho de uma pessoa do qual isso remete à sua infância e tem todo aquele efeito nostálgico de poder ver esse carro e lembrar de quando tinha seus 10, 12 anos de idade, quando via revistas, né, onde sonhava em ter um carro como nesse estilo. E hoje está aqui materializado esse sonho de poder aproveitar um brinquedo desse tipo. Uma parte muito interessante para a gente começar também a falar de tecnologia seria principalmente aqui na questão de iluminação. Nós temos um sistema de LEDs completamente moderno. Estamos falando aqui de mais de 60 mil lumens na frente desse carro, quando é tudo ligado junto, né? Temos aqui a barra de LED também internamente escondida. E até para ter uma ideia da potência, do consumo dessas luzes, apenas a barra de LED a gente já está falando mais ou menos em torno de 60 amperes ligado. Consequentemente, a gente precisou buscar um alternador de uma potência muito maior para poder alimentar todo esse sistema de iluminação e, posteriormente, em conjunto com o som, quando tiver tudo ligado. Então a gente tem um alternador hoje aqui de mais de 380 amperes para poder suprir todo esse consumo e garantir que o funcionamento, né, de todo o sistema de iluminação não seja comprometido. Então, o legal daqui é que a gente conseguiu unir o visual antigo a tudo que é novo e de tecnologia moderna. Todas essas luzes aqui que são originais de época, né, as posições dela, porém, hoje tudo são LEDs. Temos as luzes laterais, cab light em cima da cabine, também puxando o estilo retrô. Temos as luzes laterais aqui de indicação, de seta. Na traseira também são várias luzes. Temos LEDs na tampa. São 5 LEDs nas tampas, tem mais as lanternas laterais. Então, apesar do carro ter esse visual antigo, com esse efeito desgastado com o tempo, a gente priorizou todo e qualquer tipo de acabamento e peças de funcionalidade, como essas lâmpadas, trincos, tudo mais. A prioridade era fazer com que isso tudo fosse novo. Nada de peça antiga, apenas o visual realmente para ter um carro mais confiável e peças de qualidade. Dando continuidade então em alguns detalhes externos do carro, por exemplo, espelho novo, né? Esses acabamentos aqui de janela, porta, são todos eles novos, trinco novo, todo e qualquer parafuso novo. Temos alguns acabamentos aqui também de cabine de época também que foram colocados novos. Essa aqui é uma peça muito legal que a gente fez questão de fabricar ela e usinar especificamente para o carro, onde tem a nossa logo. E falando aqui um de um, né? One of one, pois é um carro totalmente único e com certeza não vai ter nenhuma outra caminhonete parecida como essa em todo o mundo. Entendendo um pouquinho melhor a respeito do tratamento da pintura, esse carro, todo esse efeito pátina que existe nela, foi mantido completamente original, da forma como ela veio lá dos Estados Unidos. A gente priorizou manter todo esse efeito escorrido, desgastado. Parte dessa oxidação aqui, na verdade, ela não existe mais de forma tão agressiva. A gente fez uma remoção do excesso e um tratamento posterior para evitar que houvesse uma contaminação maior e também fosse aumentando com o tempo. E muitos pontos do carro onde era mais crítico realmente, a gente acabou fazendo uma pintura completa, como era o teto, pois é um local de difícil acesso para limpeza e manutenção. Todo e qualquer canto que tenha dificuldade de acesso, o carro foi inteiramente restaurado e garantido a qualidade final para justamente não ter esse avanço da corrosão e danificação da carroceria com o tempo.
Então tem alguns exemplos aqui, por exemplo, a porta é uma peça que ela foi recuperada, porque ela realmente estava muito feia, porém alguns efeitos, né, como se fosse uma queimadura de ácidos e tudo mais, escorrido do tempo, isso a gente manteve nela. Esse desgastado em cima das colunas aqui também, isso foi mantido, isso foi tudo reproduzido da época. E se você olhar exatamente da linha da porta para dentro, o carro inteiro é novo. Então, para garantir um resultado final adequado, principalmente longevidade da carroceria e não alinhamento e tudo mais, porque justamente o aspecto visual dela, o nosso objetivo não era ter um carro completamente novo, e sim um carro para usar no dia a dia, não ter essa preocupação com intempéries e outros efeitos adversos. Então, quando você olha o carro internamente, toda a parte de colunas, caixarias, isso tudo foi restaurado, tudo feito novo, zero. Inclusive, assoalho, boa parte dele também foi reproduzido. O túnel foi refeito para acomodar o novo powertrain também que a gente utilizou. Então, borrachas, acabamentos, tudo isso é novo no carro. Então, quando você olha ela, exatamente entre a linha de divisão do que é interno e externo, você fala de um carro completamente novo versus um carro completamente antigo de quem olha de fora. Para muitos que às vezes não vão se atentar a detalhes, ver um carro como esse aqui passar na rua vão achar simplesmente que é uma caminhonete velha, com rodas grandes, rebaixada, andando na rua. Porém, a parte de interior e principalmente mecânica, da qual a gente vai estar falando agora em mais detalhes, é o que realmente faz toda a diferença nesse carro. Começando então agora a falar um pouquinho mais sobre o coração desse carro. Esse aqui foi uma escolha um tanto quanto inusitada, pois a gente usou, bem dizer, uma Raptor completa, 2010, V8 6.2, modelo SVT, onde todo o sistema embarcado dela de segurança também foi transplantado para esse carro. Então, sistema de ABS, controle de tração e estabilidade, isso era a prioridade total para ter neste carro. De bônus, a gente acabou incluindo também a tração 4x4, né, no qual é um sistema não tão comum de se ver em carros baixos como uma caminhonete nesse estilo. Junto desse motor 6.2, estamos aqui utilizando câmbios automáticos 6L80 de 6 marchas e a caixa de transferência também proveniente da Raptor, garantindo assim a tração 4x4. No diferencial traseiro, a gente utilizou um DS-Track DS76 e junto dele instalamos um bloqueio de diferencial Eaton elétrico. Assim garantindo uma maior performance, até mesmo em locais de difícil acesso, como também para dar uma brincadinha quando quiser fazer um burnout ou algo do tipo, sempre sair 4 riscos no chão e não apenas 2. Como um adicional ainda, uma cereja no bolo, digamos assim, a gente optou em colocar aqui um sistema de supercharger ao invés de turbina, da Whipple, né, o maior modelo que eles têm para esse motor, o qual rende aproximadamente em torno de 700 a 750 cavalos, dependendo da programação eletrônica. Um ponto interessante do Supercharger é que ele tem um sistema completamente independente do motor, de lubrificação e refrigeração. Então temos bomba elétrica adicional, radiador adicional, como se fosse quase que um cárter adicional ali para fazer a lubrificação no motor, e ainda um radiador para fazer a refrigeração também do ar que está sendo admitido, o qual ele é muito aquecido durante a compressão, né? Então, é realmente um sistema muito complexo, porém totalmente confiável. Temos uma independência total do motor para garantir o seu funcionamento correto. Em se tratando de parte estrutural, a gente, bem dizer, utilizou apenas as longarinas originais do carro. Todas as travessas, suportes e as demais adequações, a gente refez o carro por completo. Fez todo o projeto 3D inicialmente, né, a configuração de colocar a mecânica moderna embaixo do carro antigo, onde projetamos todos os componentes, fabricamos cada um deles e instalamos no carro. Utilizamos aços especiais importados da Suécia, por exemplo, onde tem 3 vezes mais resistência do que um aço 1020 comum, amplamente utilizado já por montadoras de alto padrão. E esse mesmo nível de qualidade e preocupação com performance para poder também ter componentes mais leves, a gente trouxe para cá. Aqui na parte traseira é possível a gente ver um pouquinho melhor esses detalhes a respeito da estrutura, a qual eu comentei, onde, por exemplo, temos aqui as torres para os amortecedores do tipo coilover. Até inicialmente o projeto era para utilizar um sistema hidráulico de elevação da suspensão, porém, por N motivos aí no meio do projeto, a gente acabou optando por utilizar amortecedores coilover como esse aqui, que é da Fox, modelo Fox Racing,
que é o que a gente tem aí de melhor no mercado, aliado com uma suspensão ForLink na traseira, e toda a estrutura ela foi redimensionada para suportar esse carregamento. E também, como aqui a caçamba não seria utilizada, né, para carga mais, optou-se em manter toda essa estrutura e toda a parte de eixo, suspensão aparente, para justamente mostrar o trabalho que foi realizado no carro. Então temos aqui na parte da suspensão traseira, é possível ver um pouco dos braços do ForLink. Os amortecedores estão fixados no braço inferior do ForLink e não no eixo do carro, o que traz um conforto muito maior e uma capacidade de absorção de impactos bem maior. Temos barra estabilizadora com braços usinados em alumínio, 60-61, alumínio náutico. O eixo da DS Track, onde a gente também consegue analisar um pouquinho melhor o trabalho que foi feito estrutural. Toda a linha de freio ali também bem visível, toda em inox, além dos sistemas, as linhas da fiação do sistema ABS. Em se tratando de freio, a prioridade total nesse veículo, além da confiabilidade, é sem dúvida a parte de segurança. Então, para garantir que um carro como esse, né, com as suas proporções, a potência que tem, a capacidade de deslocamento e aceleração ser muito rápida, a gente também precisou se preocupar muito com a questão freio. Utilizamos pinças de freio do Porsche Panamera na dianteira, em conjunto com discos do Nissan GT-R, de 420 mm de diâmetro, e na traseira temos o sistema BNZ completo do freio dianteiro da Raptor, para garantir assim um casamento uniforme entre freio dianteiro e freio traseiro. Trazendo ainda um pouco a respeito da questão segurança, temos, né, o sistema ABS completo instalado no veículo. Então cada roda tem o seu sensor de velocidade, o qual manda todas essas informações para a central, e lá ele faz todo o gerenciamento, tanto da questão freio como controle de tração e estabilidade. E ainda como um toque adicional, o freio de mão dela, ele não é um freio de serviço comum, a gente fez um freio eletrônico acionado através de um botão dentro do veículo, e esse freio trava o cardan logo na saída do câmbio, e não nas rodas como é comum de se ver. Na suspensão dianteira a gente tem aqui um sistema duplo A, o qual os braços foram utilizados da própria Raptor, tanto o superior quanto o inferior. A manga da suspensão também foi utilizada original dela, e com o restante do powertrain a gente instalou também todo o sistema de tração da tração 4x4 na parte dianteira. Porém, todos os suportes e fixações foram fabricados do zero. Em conjunto com a suspensão duplo A, temos um sistema de direção já bem moderno, do tipo peão em cremalheira, garantindo assim uma dirigibilidade extremamente precisa e de alta performance. Esse carro, andando em altas velocidades na rodovia, você parece que está literalmente andando com um carro de corrida. Centro de gravidade extremamente baixo, entre eixos longos, uma bitola bem larga, e isso tudo garante então uma questão de efeito, conforto, uma questão de conforto e dirigibilidade extremamente divertida e segura. Uma pergunta muito frequente que o pessoal costuma fazer é quanto que faz com litro, né? Essa aqui a gente não é essa a preocupação. Aqui o nosso foco é quantos sorrisos por quilômetro. Mais ou menos essa é a nossa medição aqui de consumo do carro. Então o combustível é um detalhe, um carro como esse é feito para curtir e não se preocupar com o consumo. Mas, de qualquer forma, considerando que ele pode ser usado para fazer viagens longas, nós temos aqui 3 tanques de combustível, onde são 2 menores de 70 litros embaixo da cabine, um de cada lado, e tem um grande dentro dessa caixa de alumínio, com mais aí aproximadamente 110 litros. Então, somando eles, nós temos 250 no total, e para abastecê-los você não precisa garantir com que todos estejam cheios, basta utilizar um principal, que é o do lado do motorista, abastece por aqui, nessa tampa original, e caso desejar, né, em algum momento fazer uma viagem longa, você pode estar utilizando o restante dos outros 2 tanques. Eles são abastecidos, até um detalhe também interessante, temos essa abertura aqui superior ao lado da caçamba, que foi fabricada. Também isso foi um trabalho extremamente complexo, feito pelo nosso parceiro lá da Low Garage, onde em conjunto aqui a gente desenvolveu, usinamos uma tampa de combustível específica, totalmente customizada, e essa tampa aqui também ela é acionada eletricamente lá dentro do veículo. Então, falando um pouquinho agora sobre o interior e finalizando um pouco do carro, a gente pode dizer assim que esse carro está 95% concluído, ainda faltam alguns detalhes do interior como parte de som, alguns detalhes da parte de elétrica e um console central também que já foi desenvolvido, porém ainda não foi instalado justamente por
a prioridade no momento, a sequência correta de ser seguida é terminar a parte elétrica. Mas já é possível a gente ver vários detalhes aqui dentro do carro, como por exemplo o carpê completamente novo, zero, todos os forros de porta vieram novos dos Estados Unidos, assim como também painel. O painel de instrumentos ele é da Dakota Digital, 100%, o visual dele é analógico, né? Todo estilo retrô, porém por trás ele é altamente tecnológico. Todas as informações para ele vêm através da porta OBD, da mecânica original do veículo, onde velocímetro, conta-giros, temperatura, pressão de óleo, tudo isso vem do carro original, no caso aqui a Raptor, que alimenta esse painel. Em conjunto também com a parte conforto, houve uma preocupação extremamente grande na questão ruídos e parte térmica. Esse carro possui 3 tipos de camadas diferentes de mantas de proteção, onde com isso a gente conseguiu garantir um extremo conforto. Você anda com o carro, você não escuta uma pedra bater embaixo dele nem nada. É realmente algo bem diferenciado. Isso tem tanto no assoalho como portas, colunas, teto, corta-fogo principalmente, e no túnel, onde a gente conseguiu reduzir aí, fazendo testes em bancada, né? Reduzimos temperaturas de 100 e 120 graus na lata diretamente para aproximadamente 20 do lado oposto. Então assim, é uma redução drástica de temperatura e também de ruído. Um exemplo prático para poder mostrar aqui um pouquinho do resultado dessa diferença de manta, por exemplo, na caçamba não tem toda essa preocupação porque está fora do veículo, então não traz grandes desconfortos. Mas se você escutar aqui, ó, é uma lata extremamente seca, você bate, vai escutar toda a carroceria reverberar. Quando você já vem aqui na porta, por exemplo, tem a proteção, parece um carro blindado. Então esse tipo de tratamento foi dado por completo em todo o cockpit do carro, toda a parte interna dele, justamente mantendo assim o conforto interno do carro. Quando falamos também de recursos adicionais de desenvolvimento, temos, por exemplo, impressão 3D amplamente utilizada aqui no interior do veículo. Por exemplo, todos esses acabamentos embaixo do banco, isso tudo foi feito através de escaneamento 3D, modelagem e posterior impressão. Inclusive aqui também toda a parte de coluna de direção, que é escamoteável, né, traz todo conforto moderno, com as chaves de seta, tudo aqui bem próximos da mão. Apenas o volante a gente optou em manter o original para ficar com um aspecto mais retrô. Porém, todo o acabamento da caminhonete, que até então não existiria, isso tudo foi criado do zero, foi fabricado, pintado e instalado, como pode ser visto aqui. E outros itens também de conforto, como por exemplo regulagem de altura de pedal, tudo isso também foi colocado no carro. Então pessoal, esse foi apenas um breve resumo de todo o trabalho que foi realizado em cima desse veículo. É com enorme satisfação que a gente pode estar aqui apresentando ele. É a realização de um sonho tanto para o cliente, como principalmente para nós, em ver ele realizando um sonho, trazendo suas memórias lá da década de 90, de quando ainda era criança. Então, ter todo esse momento nostálgico, de ver isso se materializar hoje, após, bem dizer, aí 30 anos. Então, isso para a gente realmente é algo que não tem preço, é uma satisfação enorme. Então, um breve resumo foi apresentado. Com certeza, muitos outros ainda existem aqui, dos quais a gente acabou não conversando, não falando. Porém, fica aqui um convite para quem desejar falar com a gente, quiser conhecer um pouco mais do carro, estamos com as portas abertas, ou também através das nossas páginas sociais, das redes sociais, como o site, Instagram, até mesmo WhatsApp. Então, fiquem à vontade de entrar em contato para quem desejar entender um pouco mais de como é que a gente faz um trabalho, como é que é toda essa engenharia aplicada, partindo do zero até ter um carro desse aqui completo, apesar de antigo, ser novo. E fica aqui também um agradecimento para quem ficou até o final, acompanhou um pouquinho do nosso trabalho. Muito em breve estaremos divulgando mais vídeos, mais materiais, temos bastante projetos ainda pela frente que estão acontecendo, muita coisa nova surgindo, muita tecnologia diferente, até então não vista no Brasil, e isso está sendo muito desafiador, porém muito gratificante ver o resultado no final. Então fiquem ligados, muito em breve a gente vai trazer mais novidades.